ferida está lá, há uma aprendizagem a sair dali, portanto é abordar, é ver aquilo agora de uma forma adulta. Como é que eu posso ver este evento, não é? À luz do que eu, passado tantos anos, 15 anos, 20 anos, à luz do que eu, da experiência que eu tenho, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu posso entender diferente, que eu agora tenho mais capacidade de ressignificar isto, o que é que eu posso tirar daqui, como é que eu me posso livrar das interpretações que tenho negativas disto, porque eu fiquei aqui agarrado a isto e ando com isto aqui às costas, que é o que é chamado a mochila, não é? E como é que eu posso ficar mais livre e seguir em frente. Muito bem. Ó Jorge, o Jorge dá formação, certo? Sim. Mas as pessoas que nos estão a ver e que estão a ouvir, e caso pretendam ter uma conversa consigo, uma consulta, as pessoas podem no fazer? Podem através do meu telefone ou através do site. Eu tenho um site. Pronto. Que Nós às vezes falamos aqui muito que o Jorge dá formação, dá cursos, isso, e as pessoas pensam que vão para ali só em grupo, e como o Jorge agora acabou de mencionar, falam umas com as outras e às vezes descobre-se, epá, este está pior que eu, pronto, não é? Não, mas quem nos está a ouvir, não é, e a ver, poderá estar a pensar, eu gostava de falar com este senhor, mas em privado, pronto, numa consulta para fazer uma terapia. Há essa possibilidade em entrando em contacto com o Jorge? Há a possibilidade através do meu site, que é o JDias, o Jorge Dias, é jdias.org. Muito bem. Depois há um formuláriozinho de contacto e é só fazer o contacto. Pronto. E como é que é feita essas consultas? Essas consultas, há um contacto prévio, não é? Porque eventualmente se pergunta qual é o tema geral, não é? O que é que quer abordar. Às vezes até é presencial, tipo meia hora, para ver se também há empatia, se a pessoa tem a abertura suficiente para estar com a outra, não é? Porque a pessoa, no fundo, está disposta, quando vai para uma consulta, está mais disposta a abrir-se um pouco, e a falar da sua privacidade. E se houver empatia, pronto, segue-se em frente. Se houver ali se não houver tanta empatia, tanta abertura, se não houver uma comunicação fluida, pronto, o processo terapêutico poderá não avançar. Pronto, mas ou poderá normalmente ser um pouco avança. mais demorado, pronto, não é? Também poderá ser um pouquinho mais demorado. Talvez, mas se a pessoa não tiver confiança, isto é uma questão de confiança. Às vezes o encontro presencial é interessante porque estabelece-se ali uma confiança, há uma conversa preliminar, aborda-se assim as coisas de uma forma mais genérica e depois então avança-se então para a consulta em si. Depois há vários exercícios, há conversa e depois aplica-se alguns exercícios, depois há trabalho de casa também, há uns trabalhos de casa, porque não é suposto a pessoa só fazer uma sessão e ir-se embora e acabou, não, pronto, há sempre um processo a seguir e há o processo chamado de feedback, a pessoa dá algum retorno ao terapeuta sobre as coisas que aconteceram. Normalmente são novidades boas. Avanços. As decisões têm que ser tomadas pela pessoa, não é? Vão ser tomadas pela pessoa. Uma coisa que o terapeuta de PNL nunca deve fazer, mas isso também se passa no coaching, que é não dar sugestões sobre a vida da pessoa. Não dizer, olha, porque é que não se despede? Ou porque é que, olha, vá lá falar com essa pessoa. Então, confronte-a com... Isso nunca se deve dizer, porque isso já são coisas que entram no processo pessoal da pessoa e a pessoa pode se entusiasmar e pode seguir essa sugestão e depois a coisa corre mal. E se corre mal, depois a pessoa diz, não, mas foi você que me disse para fazer. E agora isto corre mal, e agora? Portanto, não se deve dar sugestões dessas. Deve-se fazer abordagens até a pessoa achar que está ao momento de fazer alguma coisa. Eu conheço um caso que me foi contado por uma situação antiga, que houve uma pessoa que se despediu, entusiasmou-se com um processo de coaching, agora vou em frente e tal, vão-me despedir. E chegou lá e apresentou chegou à empresa e apresentou a carta de demissão. E depois aquilo correu mal, depois a pessoa não ficou numa situação bastante complicada, não é? Perdeu ali o rendimento. E as coisas depois que ela tinha que fazer, que essa pessoa tinha que fazer ou que tinha pensado em fazer, não foi um processo tão fácil. E depois houve aquele dedo, não é?
foi você que me disse para fazer, não foi comigo, foi com outra pessoa, mas não, eu nunca dou sugestões sobre a vida da pessoa. A pessoa tem que tomar. E depois é uma parte da responsabilização. Claro. Parte da responsabilização. Portanto, PNL não é aconselhamento. Pois. Claro, Há pessoas que querem, o que é que acha que eu devo fazer? Bem, eu Sim, não sim, sei. sim. Acho A que pessoa deve é que tem que ponderar se isto. O que é que acha? encontrar. Quais são as hipóteses? Exato. Nós respondemos sempre com uma pergunta. Quais são as hipóteses? Depois, há também um acompanhamento, mesmo nas formações, dá-se muito, liga-se à linguagem. Nós utilizamos uma linguagem muito própria. E através da linguagem pode-se identificar o tipo de pessoa. Se a pessoa é mais muito ligada ao passado, se é mais ligada para o futuro, se é mais ligada para o querer e para as coisas que gosta de fazer, ou se tem comportamentos mais direcionados para aquilo que quer fugir. Portanto, a pessoa que, o exemplo mais prático é, há uma questão aqui na PNL que é as pessoas fazem coisas por aproximação ou por afastamento. E isto quer dizer o seguinte, agora, exemplo do casamento. A pessoa, vou casar. Sim. E vou casar porque acredito na instituição casamento, acredito no amor, acredito numa ligação a dois para a vida inteira. E pronto, mas também quero sair da casa dos pais. Afastamento. Não é? Pronto. Mas a pessoa problema acredita é que se for nisso. só pela segunda. Aí Acredita nisso, por exemplo, acredita na instituição de casamento 80% e 20% Ok. porque quer fugir da casa Exatamente. dos pais. Mas há outra que quer casar porque, também acredito no casamento e tudo, mas eu quero é livrar-me da casa dos pais. Portanto, 80% da decisão do casamento é para sair da casa dos pais. Isso já não é um pouco 20% é sábio. para acreditar. Portanto, isto faz diferença. Completamente. Aproximação e afastamento. Uma acredita na instituição de casamento e há uma parte que é para sair, portanto, por afastamento, e outra aproximação é porque acredita. Se for ao contrário, a coisa não pode se correr dá. mal. Pois pode. Porque vai a fugir de uma situação e vai-se meter Claro. lá para fugir de uma situação. Portanto, não é o que ela propriamente quer. Exato. E isto aqui avalia-se nos cursos e avalia-se também em Exato. consulta. Não é que se as pessoas se direcionam para as coisas que querem ou se fazem as coisas para fugir de outras. Pois. E que faz Claro. a diferença. Agora que mencionou cursos, Jorge, vai ter aí uns cursinhos agora em outubro, certo? Ou Certo? não? Como é que sabe? Porque eu sei dessa informação. Mas Foi ainda você sei que nos mais, enviou. ainda sei mais, não Foi é só você que em nos outubro. enviou informação. Ora, mestre. Não é só em outubro, é que em novembro também. Pronto. Em outubro vai começar uma certificação. Até Quem é que, abril. E quem é que, quem é que pode? pode? fazer isso? Qualquer pessoa? Ou Qualquer tem- pessoa. Portanto, isto foi simplificado, foi buscar fundamentos à psicologia, foi buscar fundamentos à linguística e foi buscar fundamentos à hipnoterapia. Com um dos senhores que é um gênio da hipnoterapia, que já não está entre nós, não é? Que é o senhor Milton Erickson, que é chamado o pai da hipnoterapia moderna. Portanto, os fundadores da PNL, o Sr. Richard Bandler e o Sr. John Grinder, tinha que dizer os nomes, não é? Simplificaram estes processos que não é preciso ter. É preciso ter assim, uma licenciatura ou ter assim, uma formação específica ou algum requisito especial para frequentar um curso destes. O que é necessário é a pessoa querer aprender, ser curiosa, estar abertas a novas formas de ver as coisas. Não é uma questão de estar de acordo ou não estar de acordo, é uma questão de equacionar. Olha, isto aqui é uma possibilidade. Interessa-me esta possibilidade? Quero acreditar nisto? E convém-me acreditar nisto? Ou convém-me acreditar naquilo que eu acredito? E depois a pessoa decide. Porque as crenças às vezes são mesmo. Nós acreditamos naquilo que nos convém acreditar. Há coisas que já não nos convém acreditar, nós devemos também equacionar isso. Portanto, as pessoas que podem frequentar não é preciso ter um requisito específico, basta terem abertura, quererem aprender, quererem mudar alguma coisa na vida, quererem ajudar os outros, terem essa missão também, ter uma intenção maior, além de se tratarem delas, também poder auxiliar os outros, até na comunicação. Muito Então bem. começa em outubro, vai até abril, é isso? Vai até abril, são 6 meses, são 122 horas, ao longo de 8 fins de semana, são 16 dias. Ok. Portanto, isto é os programas oficiais, são os programas oficiais com a metodologia da programação neurolinguística, que, segundo as associações internacionais, as mais antigas, eu estou ligado a uma que é a American Board, que
que é uma instituição de referência de um dos precursores da PNL, que é o Sr. Ted James, que criou um método que é da linha do tempo, interessante, da forma como nós organizamos o tempo mentalmente, que também faz diferença, e que determina também a forma como comunicamos uns com os outros. É engraçado, a forma como organizamos o tempo mentalmente. Portanto, há um programa oficial e as associações, estava a dizer o seguinte, as associações mais antigas, portanto, no planeta, portanto, determinaram, eu acredito nisso, e também passei por este processo, que são as 122 horas, tem que ser mesmo estas 122 horas para fazer um processo sério. Porque a pessoa, com a repetição ao longo dos dias, com a repetição dos processos, com alguns trabalhos de casa que tem que fazer, a pessoa vai modificar alguma coisa, de certeza. Há sempre modificações durante o curso. Portanto, ao longo dos 6 meses, 16 dias, os fins de semana, se calhar um fim de semana por cada mês, há um mês ou 2, são 2 fins de semana, e pronto, chega a abril, tem o diploma e depois há um trabalho extra que pode fazer por ela própria, se tiver essa vontade. Portanto, e aí já não tem monitorização, não é? Portanto, é a pessoa que decide ela própria fazer um trabalho, experimentar, arranjar uma pessoa amiga ou conhecida que queira, uma cobaia, que queira, tens aí alguma coisa para resolver? Tenho. Há sempre coisas para resolver. Já não tenho problemas. Há sempre e depois em novembro começa o Master. Exatamente. Ricardo, e nós sabemos isto tudo. Somos cuscos, somos cuscos. Em novembro começa o Master, sim, porque a PNL são 2 cursos. É o Practitioner, chamado Practitioner, o praticante de PNL, e é o Master de PNL, para consolidar processos e para atingir aquilo que se chama a mestria, não é? Portanto, para começar a viver os valores mesmo da metodologia. E transformar-se. Depois, a partir daí, há um outro curso que é o Trainer, mas o Trainer é para ensinar a dar, para ensinar os outros. Portanto, mas quem vai fazer o Master já tem que ter o Practitioner? Tem que ter o Practitioner, tem que ter o primeiro. Independentemente seja comigo ou seja com outra instituição. Sim. Mas tem que ter uma base, porque a base é dada mesmo na parte dos praticantes. No Practitioner. Muito bem. Jorge, nós estamos já a finalizar aqui o nosso tempo e eu queria-lhe só pedir se gostaria de dar algumas dicas assim às pessoas para elas lidarem aqui com situações mais complicadas. Sim, são umas breves dicas. Não é suposto fazer isso porque a gente isso não é como não é um espetáculo, portanto não se pode dizer, olha, faça isto e assim isto resolve. Não, mas assim um conselho, se tiver alguma situação para consultar, para irem ter convosco. Olha, não fica amarrado ao passado. Não fica amarrado ao passado. Há sempre alguma coisa que se pode fazer. A gente é que está a dar as dicas, estou a ver isto. Não, a convicção é que criar aquilo em que acredita, portanto, para já as coisas, as verdades que nós temos, as verdades em que nós acreditamos ou pensamos que são verdades, muitas vezes não são verdades. Foram coisas que nós aceitamos que nós aceitamos anteriormente, ou pelos nossos pais, ou pelas instituições, e decidimos acreditar naquilo. Se não é funcional, se aquela verdade é uma chatice, então será bom procurar uma outra verdade, porque há sempre alternativas. Sei lá, uma técnica. Uma técnica é uma coisa básica que é, por exemplo, quando nós recordamos uma situação, não estou a falar de traumas, estou a falar de uma situação desconfortável. Sim. Estou a falar de uma situação desconfortável. Isto é uma coisa do mais simples possível, não é? Se nós recordamos essa situação desconfortável, ela tem uma série de características. Se nós formos buscar a nossa cor preferida e pintarmos mentalmente essa situação desconfortável com a nossa cor preferida, de certeza que vai sentir alguma coisa diferente. Olha,